Boa tarde a todos, boa tarde, Pedro e Grazi. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma roda online do Clube do Choro de São Paulo. Essa roda está sendo transmitida pela página do Clube do Choro de São Paulo e do Teatro Arthur Azevedo. Lembrando que essa live faz parte do projeto Cultura Presente, desculpa, da Secretaria Municipal de Cultura, e desde já agradecemos aí o Pedro Granato e o Júlio Dória, e aproveitamos também para agradecer toda a equipe do Teatro Arthur Azevedo, em nome da Natália Gabriel, e hoje temos a honra de ter aqui esse casal incrível, o Pedro Moreira e a Grazi Pisani, os bicudos. Olá, pessoal! Olá, obrigada. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? E obrigado por vocês estarem colocando a gente aqui para mostrar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho da nossa trajetória e contar um pouquinho sobre a gente, sobre o nosso projeto. Oba! Estamos ansiosíssimos para saber tudo. E aí, assim, ontem a gente iniciou um novo modelo aqui, um novo formato na live. Ontem tivemos o João Poleto, né, apresentando o Tristão e o Natan. E hoje eu tenho a honra de convidar esse que é o compositor da música de abertura, que vocês abriram essa live, que eu também tive o prazer de trabalhar desde o início aí do meu trajeto com o choro e com a produção. Então, deixo com vocês para conduzir a live de hoje o Alan Abadia. Aê, boa tarde a todos. Obrigado, uma grande alegria estar aqui com vocês, né, pessoas queridas, né? Muito feliz, muito feliz. Muito obrigado. Eu que agradeço, Alan. Uma boa condução aí, boa roda para vocês. Grazi e Pedro, muito obrigada mais uma vez aí pela presença. E aproveito para lembrar também, quem quiser escutar com fone de ouvido, gente, o som sempre fica um pouco melhor. A gente tem feito aí o possível para lidar com as técnicas, mas essa é uma dica que é importante. Obrigada, boa roda para vocês. Maravilha, vamos de música? Bora, Alain. Vamos que vamos, ansioso por ouvir vocês. Vamos botar choro na conversa. Vou tocar um pouquinho do Bom Filho para vocês. Massa, maravilha.
Maravilha, hein? Pô, que coisa linda. Queria parabenizar vocês e pedir para vocês contarem um pouquinho, né, sobre o Bom Filho de Oliveira, sobre essa relação, né, dos sopros, né, com o choro. Bom, primeiramente é um machixe, né? Então a gente vê que o machixe vem para o nosso instrumento, que é trompete e trombone, é uma linguagem muito presente no choro, né? Você pode falar muito bem sobre isso. Você passou muita coisa para a gente e eu aprendi essas coisas ouvindo vocês na roda, ouvindo os discos do Zé da Velha, do Silvério. E eu acho que o Bom Filho é primordial, assim, porque ele é um dos primeiros compositores, né, a fazer esse tipo de choro, de machichado, assim, balançado para os instrumentos de sopro, né? Que, como a gente estava conversando antes, vieram antes até do lance das cordas, né, no machixe e tudo mais, né? A gente tem sempre como referência esses compositores que escreveram choro para trompete, para sopro, trombone. O Fígaro não tem como não entrar nessa lista, ele é um dos primordiais aí, escreveu belíssimas composições para os nossos instrumentos, choros trompetísticos, né? E a gente gosta muito desse choro, desse machixe que a gente tocou agora. E foi uma singela homenagem. A gente vai pincelar um pouquinho durante o repertório, um pouquinho de cada uma dessas influências que a gente tem. O Bom Filho é a porta de entrada aí. Muito legal. Bom Filho é um dos fundamentos, né, um dos pilares aí da nossa música, e muito legal vocês, né, tocarem ele e fazer essa reverência, né. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o trabalho de vocês, né, os bicudos. Bom, então, eu e a Grazi, a gente tem um trabalho que se formou há 1 ano, mais ou menos, atrás, né? E é no qual a gente começou a querer se juntar. Na verdade, a gente sempre estudou junto música, né? A gente se conheceu através da EMESP, né? Antiga ULM, Escola de Música daqui de São Paulo. E desde lá a gente começou a se interessar muito pelo choro, pelo samba e começou a se juntar para tocar essas coisas. E aí, 1 ano e meio atrás, mais ou menos, a gente já morando juntos, né? A gente já teve uma relação primeiramente de amizade, depois, ao morar junto, essa proximidade aumentou. E a gente falou, por que não colocar coisas dos nossos estudos, das nossas referências, né? E poder praticar um pouco disso junto, sempre tendo a linha como Silvério e o Zé da Velha como referências maiores, assim, no lance do trompete e trombone, por serem nossos instrumentos, né? E aí foi quando a gente criou o canal no Instagram, né? E começamos a fazer o nosso trabalho e colocar pequenos vídeos de músicas que a gente gostava, de choros que a gente estava estudando. E aí sempre pensando nessa linha do contraponto e da melodia, né, Graça? Sim. Então, aí foi indo. A ideia de tornar bicudos foi depois de colocar os vídeos, postar essas nossas brincadeiras, nossos estudos no Instagram, nas redes sociais. E desde então a coisa foi crescendo. A gente já, como ele já falou, a gente já tocava bastante junto antes. E a gente só aproveitou isso para
para se juntar mais, para estudar, para tornar o estudo divertido, aprender linguagem. Tem dado certo pra caramba. A gente está adorando fazer esse projeto. E é isso. Pô, que legal. E esse formato, né, melodia e contraponto assim, tá tudo ali, né? Tá o ritmo, tá a melodia, tá a harmonia, tá tudo presente ali, né? Mandar esse abração para os nossos mestres, né, que nos deixaram essa herança tão grande. Com certeza, Pixinguinha, Benedito Lacerda, Raul de Barros e Abel Ferreira, Zé da Velha e Silvério, todas essas são as nossas referências de como se tocar em duo, né? Acho que a gente se espelhou muito nessas referências, né, da música, dessas escolas, né, que foram deixadas nos discos. Para a gente que não viveu essa época, o que nos resta é ouvir os discos e sentir aquela vontade de ter vivido no passado, né, que às vezes dá aquela... Você fala, puxa, gostaria de ter nascido lá na década de 50, na década de 40. Mas é isso, a gente procura ouvir esses discos, aprender essa linguagem e, ao mesmo tempo, tentar colocar um pouquinho da nossa vivência, do que a gente vem aprendendo, Que é hoje, né? do que é a nossa vivência hoje, colocar um pouquinho da linguagem do Pedro e da Grazi nessas músicas que já foram imortalizadas pelos grandes mestres, né? Maravilha. E falando em colocar linguagem, a composição vem também, né? E faz parte do trabalho de vocês. Queria que vocês mostrassem um pouquinho disso agora, né? Tá bom. A gente vai fazer uma composição nossa que chama-se Vem Que Há Tempo, que está mais ou menos fresca. Espera aí, deixa eu só colocar um playback. Massa, muito legal. Me fale um pouquinho, né, sobre a composição, como vocês pensaram, né, referências. Foi um samba, a gente se inspirou. Sempre vem uma melodia de alguém, na verdade. Dessa vez, nessa composição, Vem Que Há Tempo, veio do Pedro, essa primeira melodia. E aí a gente foi desenvolvendo. Ele fez a parte A, eu fiz a parte B. E a gente pensou, né, inclusive pelo título, Vem Que Há Tempo, em uma coisa meio que como os negros velhos falavam pra gente, né? O Paulinho Pinheiro, o João Nogueira, meio pensando nessa ideia de como que eles dariam esse recado do que a gente está vivendo hoje, né? Desse tempo que está acontecendo agora. Então, foi uma composição bem recente, há menos de um mês, mais ou menos, que a gente a fez. E gostamos bastante do resultado e foi meio que para dizer isso. A gente está até pensando em futuramente colocar uma letra. Nossa, maravilha! Pedro, rapidinho. Só queria pedir vocês falarem um pouquinho mais alto só. Sim. Só tá falando que quando vocês falam fica um pouquinho baixo. Agora melhorou? Dá uma olhada. Aumentamos um pouquinho. Agora melhorou. Então, beleza. Diga, desculpa. Eu acho que esse nome Vem Que Há Tempo é um convite para a galera para dizer que há tempo de música, em tempos tão sombrios que a gente vive. Acho que a música é uma das coisas mais importantes que a gente tem, uma das riquezas mais valiosas que a gente tem. E eu acho que essa música
música veio nesse tempo, assim, veio num tempo triste, mas porém também de esperança, né? Que eu acho que é isso que faz a gente continuar trabalhando, continuar compondo, tocando e se inspirando. Eu acho que é isso. A gente se inspira vendo os outros artistas e fazendo a nossa arte, passando isso para frente. Então, acho que é isso. Essa música é um pouco disso. Maravilha. Sempre falo que o artista tem esse papel, né, de intermediar a esperança, né, com a realidade. Então, é muito legal isso. A gente passar esperança, passar força, né, nesse momento. Vamos tocar mais uma referência aí? Vamos. Agora a gente Quem vai... que é? Casa Nova, do Pedroca. Tocar mais um choro aí para trompete. O grande Pedroca. Isso, então vamos falar, né? O Pedroca foi um grande trompetista, né? Aqui do interior de São Paulo. E é muito legal a gente tocar as composições feitas, né? Para instrumentos, né? De sopro, porque se toca muito pouco, né? Principalmente depois do Jacó do Bandolim, né? Que o bandolim entrou com uma presença muito forte, muito intensa, né, no choro, no estilo, tudo. E o Jacó do Bandolim, a partir dele, veio várias pesquisas, né? Ele resgatou Candinho, resgatou vários compositores super importantes, assim. E com Zé da Velha e Silvério Pontes, eles resgataram muito desses compositores, né? Então, acho muito legal a gente também tocar compositores específicos para o instrumento. Porque... Sim, com certeza, né? Então, vamos tocar. Então, bora. Só perguntar, a luz tá muito escuro? Acho que a gente pode acender Posso acender a luz aqui, que pode eu acho acender. que a luz aproveitando para concluir o assunto, Alan, é interessante que isso também traz... ajuda a gente aqui a não ser tão escondido, né? A não ficar tão incomum. O trompete no choro, o trombone no choro, né? Esses outros instrumentos de sopro, que não a flauta, né? O clarinete, até mesmo o sax. É interessante falar que a gente tem espaço, né? Tem choros para a gente. Eu vejo muita gente que está começando aí, principalmente no trompete, que encontra dificuldade. Pô, o choro é difícil de tocar, extensão, articulação. Mas existe essa saída, né? Existiram esses compositores que fizeram aí essas obras-primas para a gente, pensando no nosso instrumento, que soa bonito e que é gostoso de tocar também, né? Então, só para concluir o assunto, acho que é interessante a gente falar que tem sim choro para trompete, para trombone, tem pessoas fazendo isso bem por aí. E vamos embora. Tem. Se cavar um pouquinho, a gente acha, vai achando as coisinhas, né? É isso aí. É isso aí. Simbora. Bora.
Maravilha, grande Pedroca, né? Aquele choro de gafieira, né? Exatamente. Sim, é bom demais tocar isso aí, é muito balançado, né? A gafieira ficou muito relacionada, né, aos instrumentos de sopro, né? Então, a gente tem uma presença muito forte nesse gênero. Então, a grande parte da produção, né, de choros, principalmente para trombone e trompete, tem essa associação com a gafieira. Sim, com certeza. A gente vê aqui nos discos como aquele Brasil Trombone do Raul, você vê que ele já põe uma roupagem bem legal, né? Começaram a colocar a batucada, começaram a trazer mais essa coisa do samba, né? É legal falar da gafieira porque é uma mistura, né? Fica entre o choro e o samba ali, é uma mistura muito boa que eles conseguiram chegar numa massa sonora muito interessante, né? É isso aí, o Raul de Barros é muito responsável por isso, né? Bem diretamente, assim. Acho que tem um lance também do trombone, dos instrumentos de sopro, eles conseguirem fazer frente com a batucada um pouco, né? Diferente de bandolim, né? Cavaquinho. Então, tem uma lógica também nisso, assim, também, de conseguir tocar à vontade, né? Com a batucada Sim. também. E tem o lance do Raul, que é do nosso instrumento, né, em específico, que ele tem uma coisa muito malandra, né, de sair tocando como se fosse um baile mesmo, né? Então, ele colocava uma roupagem de baile nos choros e fazia isso ser mais dançante, né? Tirou o choro daquele ambiente de ser sentado apenas para ouvir e colocou a galera para dançar, né? Quando ele começa a fazer choros como na Glória, ele coloca a galera para dançar pergunta e resposta, né? Muito interessante. Essa interação, né? É meio que ele volta a reverenciar, né? Pixinguinha. Pixinguinha também tinha muita coisa com dança, né? Visto o machixe, né? Então vamos lá, vamos tocar outra composição de vocês. Podemos, do chão não passa. Pode ser. O nome é ótimo, depois vocês explicam. Pode deixar. Só colocar o playback. Simbora. É isso. Eita. Caramba. Dificuldade aqui de mexer. Só um segundo. Tranquilo.
Maravilha, hein? Que balanço. Falando em tudo isso, né? Todo esse balanço, a gente quis colocar um pouquinho de balanço nessa música. Isso, que chama Do Chão Não Passa. E se você reparar um pouco, foi muito inspirada no próprio Bom Filho, né? Na forma, no machixe ali, até a harmonia lembra bastante. E foi, inclusive, essa música foi um trabalho de faculdade que a gente precisou fazer. E acabamos aproveitando, assim como você nos deu a dica, né? De aproveitar o lance da faculdade, das composições, para ir compondo, colocando coisas nossas. E acabou que isso virou um acervo. A gente fez muita coisa e tal durante a faculdade e era um lance de contraponto. Tinha uma aula de contraponto em que tinha que escrever uma linha A e uma linha B, né? A melodia, o contraponto. E aí a gente acabou fazendo essa composição pensando nisso e eu me inspirei no Bom Filho para fazer. A gente pode deixar de falar da sua influência pelo nosso trabalho. Como vocês sabem, a gente entrou no Souza Lima, a gente fez faculdade por conta, muito foi por inspiração na sua pessoa. A gente tem você como uma referência mesmo, os seus passos são uma referência para a gente. E uma dica também valiosíssima que você nos deu foi trazer o lance da nossa vivência musical fora da academia para dentro da academia, para dentro do que a gente está estudando, né? E a gente aproveitou isso, pegamos essa dica de ouro sua e obrigado, inclusive. É muito, muito legal estar fazendo essa live com você. A gente tem você como uma inspiração e que isso fique registrado. É verdade. É importante ressaltar, assim, sem demagogia nenhuma, mas acho muito importante frisar isso, que você é uma grande referência para nós dois. E para mim também. Eu toco trombone hoje muito por sua conta, porque eu me lembro lá no começo, nas rodas do O, em que eu ia, você tocava com a minha mãe e me colocava para tocar choro, eu tirava um choro, chegava lá com medo de tocar e você tocava, me apoiava. Então, é muito importante esse tipo de gente, de pessoas dessa forma, na formação dos músicos. Acho que pessoas têm que fazer mais isso. Acho que a galera tem que apoiar mais os músicos que estão chegando, agregar mais, dar oportunidade. E é isso. Esse trabalho nosso dos Bicudos também é uma forma de chamar a juventude, quem sabe as pessoas do nosso ambiente, da nossa idade, que se interessem pela música, porque assim... Música brasileira. Exato. Eu acho que eu sou sortudo, porque eu nasci numa família já de músicos, então, mas não é a realidade da maioria das pessoas, e eu gostaria que isso fosse, né? A gente quer que cada vez tenham mais músicos, mais artistas no mundo, e eu acho que pessoas como você fazem muita diferença na formação dessas pessoas. Então, eu queria agradecer imensamente por toda a contribuição que você tem dado para a gente e continua dando com oportunidades e com seu conhecimento. E é isso, queria deixar isso registrado aqui. Para mim, você é uma grande referência e sempre será. Obrigado. Com certeza, Alan. Eu fico muito feliz, muito mesmo. Você sabe que eu fico até sem graça. Faz parte, né, do que a gente faz. A gente já toca uma música que ela está tão distante, né, da maioria das pessoas, dos meios de comunicação. Então, a gente está aqui justamente para isso, para fortalecer, para construir junto, né? Construir um futuro do Brasil, né? O futuro do Brasil também está nas suas raízes, está na sua música, está nos seus cidadãos. E é isso. Né? Fico feliz por também conseguir ajudar, né? E, bom, vamos ler agora aqui o comentário das pessoas. Aqui está o André Zaran, grande André. Adriana Moreira, né? Mamusca. Vera. Que gostoso. Todo mundo aí. Norma Fontelas, lá de Freguesia de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.
Vera Rodrigues, Márcia Garcia, Kelly Ferreira, Carla Gonçato, né? Pianista, esteve aqui também na live. A Norma falou que no CD Ouro e Prata do Silvério e Zé da Velha, o Casanova é a primeira música, né? A Sim. Débora Caramachi, Natália, Gabriel, Gabi Arnold, Ayrton Reiner, Bonfim, violonista, Luiz Lobo, grande percussionista, Luiz Lobo também. E é isso daí. Bom, até perdi um pouco, né? Mas vamos lá. Tocamos do Som Não Passa. Vamos homenagear um grande mestre, né? Nosso pilar central da música brasileira, grande Pixinguinha. É isso aí. Tocando Diplomata, né? É isso. Vamos lá, então, dar uma palhinha desse Diplomata. Bora. Maravilha, grande Pixinguinha, né? Inacreditável, assim. Sempre que eu ouço Pixinguinha, né? Ele emociona muito, assim, é muito certeiro, né? Com certeza. Eu já sabia de tudo, né? Lá atrás, né? É impressionante. E vale lembrar que essa música, desculpa cortando, essa música tá naquele disco do Zé, né? Do Zé da Velha e do Silvério, que é só Pixinguinha, né? Que é o Diplomata, e eles gravaram um disco que inspirou muito a gente, né? Que é esse disco, que é só Pixinguinha, e é muito legal. E a gente quis colocar ele no repertório justamente porque não tem como não tocar, né, essa música. Né? Acho que é uma das referências nossas. Assim. Eu sempre digo que Pixinguinha é quase que obrigatório, assim, né? Pixinguinha é o que mais sólido nós temos, assim, né? Em relação à música brasileira, tudo. E o Pixinguinha, ele foi esse mestre, né? Tanto composicionalmente quanto dos contracantos também, né? Ele teve como seu professor Irineu de Almeida, Irineu Batina, que era trombonista, Irineu Batina, oficleidista. Então, um dos criadores dessa linguagem contrapontística, né? Que a gente tem agora, né, muito mais recente, com o Silvério Zé da Velha, né? Mas não só nisso, temos em todas as rodas de samba que perpetuam por esse país, né? Então, é uma linguagem que ela influencia a música brasileira num todo.
Com certeza. Eu diria que o Pixinguinha é o nosso bar, né? Nosso Chopin, é o nosso grande referência brasileira. Eu acho que ele deve ser tratado como tal, assim, como se ele fosse como o bar é tratado, como o... perdi o nome. Como Bach, como Chopin, Mozart, enfim. Louis Armstrong, né? Fazendo um paralelo, né, a outros países. A gente tem o nome. Massa. Vamos falar um pouquinho, porque vocês têm, né? Vocês estão agora com um projeto, né? Tá, que é o e-book. Queria que vocês falassem um pouquinho disso. Uma coisa que, nossa, eu dei pulos de alegria aqui em casa quando o Pedro me falou, porque é algo tão necessário, é algo tão importante, faz uma diferença tão grande, essa preocupação com o registro, né, com o aprendizado também, essa preocupação com o material de estudo, né, a gente perpetuar, né, a nossa música. E queria que vocês falassem um pouco sobre isso. A gente, reunindo tudo que a gente falou, né, um pouquinho de tudo que a gente falou até agora, né, a gente foi nos dadas muitas oportunidades, inclusive você foi uma dessas pessoas que nos ajudou muito, dentre outras aí do meio da música brasileira, do choro, do samba. Isso é muito bonito e isso ajuda a se perpetuar, a passar para frente esse conhecimento sobre a nossa música, né? E eu vejo também a gente fazendo um paralelo com as academias, estudando. A gente também não teve só rua, a gente estudou em conservatórios, em faculdade, esteve nesses ambientes também, e percebemos o quanto que essa música não chega nesses ambientes, o quanto o ensino didático, acadêmico, vamos dizer assim, desse conhecimento sobre a música popular brasileira não chega, né? Chega muito pouco dessa música nessas instituições. E a gente pensou nisso, né? Em tudo isso, e como que a gente achou importante estudar essa música para a gente se desenvolver, e como é importante a gente passar para frente o pouco que a gente sabe, e como é importante a gente se ajudar enquanto classe, enquanto músicos, né? Fazendo esse tipo de música. E a gente pensou em tudo isso e tivemos uma ideia sabe aquelas ideias que ficam na cabeça e não deixa a gente dormir? A gente, vamos realizar, vamos. Que era de fazer um método, aí inicialmente, um método que contasse um pouquinho de como que é tocar essas vertentes da música brasileira. Então, a gente chegou a 9 composições, explorando 8 ritmos, 8 estilos da música popular brasileira, alguns já mais conhecidos, samba, choro, machixe, frevo, só que alguns outros não, também, como chechá, alujá, valsa, enfim. Então, a gente colocou alguma coisinha nossa aí em cada uma dessas composições, são todas composições nossas, minha do Pedro, e a gente colocou para acompanhar essas composições, essas partituras, um material gravado, né, com uma batucada, um áudio que tivesse as claves rítmicas desses instrumentos. Então, são áudios que acompanham essas músicas, gravados exclusivamente por instrumentos de percussão típicos daquele segmento. Então, no samba vão ter pandeiro, tamborim, surdo, e aí, por exemplo, no baião, zabumba, triângulo, a gente deixou isso bem especificado para chegar o mais próximo do que é viver essa música brasileira e também colocar um pouco disso no material didático, para que mais pessoas consigam ter acesso a esse material. Exatamente. A ideia é exatamente ter um método, assim como a gente tem métodos de jazz, assim como a gente tem métodos de música clássica, em que você consegue colocar um playback, que a gente chama, né? Que é isso, essa base que a gente está tocando, inclusive é a base do nosso e-book, de algumas músicas. Então, a ideia foi fazer isso. Você vai estudar um jazz, você tem lá, às vezes, um play-along que vem com um livro e um CD, você coloca o playback e toca em cima. E a gente sentiu a necessidade. Nunca tínhamos encontrado um método desse com choro, com samba, com as vertentes da música brasileira, né? E a gente resolveu, por que não fazer isso? Vamos colocar algumas das nossas influências nesse
alguns playbacks foram gravados por nós mesmos, então ficou um resultado bem legal. Inclusive, você fez o prefácio, né, para a gente. O prefácio do Alain Abadia, o prefácio do Alain. Facebook. E em breve a gente vai estar terminando de mixar, terminando de fazer as últimas edições. Em breve estará disponível para as pessoas poderem adquirir. Faremos um lançamento, então fiquem ligados aí na nossa página, os Bicudos, que em breve estaremos com essa novidade aí do nosso e-book. A gente sabe quanto que é importante essa coisa da prática, né? Viver na prática, tocar com outros músicos, e aí esses tempos que a gente está de isolamento, de quarentena, impossibilita um pouco isso, né? Essa coisa de frequentar as rodas de choro, de samba, de estar ali para vivenciar aquela linguagem, para aprender aquela linguagem na prática, que a gente acredita que é a melhor maneira de se fazer isso. E a gente se inspirou nos métodos da gringa, né? De jazz, de música lírica, de música clássica, que conseguem trazer um pouco disso através dos acompanhamentos, né? Então você se sente um pouco como se estivesse tocando ali numa roda, né? Numa roda de choro, numa roda de samba. Então isso foi muito fundamental para mim, para o Pedro, porque a gente estudou essas músicas com esses métodos e a gente resolveu fazer isso, trazer isso para o nosso lado, para a música brasileira também, principalmente nesses tempos de isolamento social, para que a gente consiga se interagir nessa linguagem e viver essa prática musical. Bem legal, e o método está bem nesse formato, né? Melodia e contracanto. Então, pô, você nunca vai tocar sozinho, né? Você sempre toca com a batucada, você vai fazer os contracantos, toca com a melodia. Muito legal, né? O método tem as articulações também. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque a articulação, os acentos rítmicos, isso faz muita diferença, né, na música brasileira, né? Com certeza. Você falou que o ritmo é a alma, né, da música brasileira, e daí a assimilação dele é uma coisa super importante. E esse material mesmo, né? As pessoas conseguirem tocar junto, conseguirem evoluir junto com playback, né? Isso é muito, muito importante. Sim. Bom, vamos então agora... Vai, diga, Léo. Pode falar. Ele falou um detalhe importante que a gente pode ressaltar. As composições são em dueto também, no nosso formato assim. Então, a gente se preocupou em explorar para que fique em todos os níveis, né? Para que pessoas de todos os níveis, iniciante, avançado, intermediário, amador, profissional, enfim, consiga executar, né? Consiga aprender um pouquinho. E também a gente se preocupou com a transposição das claves, além de marcar também certinho as articulações, as interpretações devidas, né? A gente tem algumas ressalvas que fala ali no livro, conta um pouquinho. Então, vale lembrar isso daí também, que as composições são a duas vozes, explorando isso. E também a gente explora esse lance de alternar entre melodia e harmonia numa mesma voz. Então, pode ficar despreocupado que a primeira voz não é sempre a melodia e a segunda voz sempre está costurando, né? A gente colocou isso bem equilibrado para que fique gostoso de tocar para qualquer voz. E são músicas super da linguagem do instrumento, né? Isso é uma coisa muito legal também, assim, né? Apesar que dá para tocar com todos os instrumentos, isso é uma coisa bem legal. Sim. Mas especificamente para trombone e trompete, né? Porque a gente tem essa dificuldade, a gente vai pesquisar choro, achar muita coisa de bandolim, muita coisa de saxofone, que tem muito mais ferramentas, né? Em questão de velocidade, de execução, tudo. Então, é muito legal a gente ter esse material para instrumentos, né, de metais, uma coisa muito importante. O motivo de eu dar pulos de alegria, né? É verdade, o Sidney Burgani que sempre fala isso, que trombonista, se não tomar cuidado, fica frustrado, porque sempre encontra coisas muito... Você vai estudar choro e encontra muita nota, muita coisa, e às vezes a pessoa até desiste. Fala, eu queria estudar choro, mas choro é muito difícil para o meu instrumento. E aí é bom saber que tem outras possibilidades. Existem choros que começam de uma forma mais de linguagem do instrumento mesmo, né? Então, Isso daí é muito importante. Sim, muito importante.
vamos então para mais uma, então, né, do e-book, mais uma composição. A gente segue aqui com o nosso choro do e-book, chamado Três Pedros. Espera aí. Vamos lá. Simbora. Simbora. Que maravilha, hein? Obrigada. Valeu! Conta um pouquinho desse choro aí, Grazi. Esse choro já começou com uma ideia minha, e o Pedro me ajudou a desenvolver. Né? Chama Três Pedros porque tem três Pedros, tiveram três Pedros que se fizeram presentes aí na minha vida. Esse aqui, o meu avô, Pedro Pisani, e o Pedro Ramos, né? Que nos ajudou muito, foi um grande professor aí da nossa faculdade, um grande coordenador, chorão aí também. Então, foi para ele, é um choro em duas partes, e eu também coloquei um pouquinho de outras inspirações aí, de choros para o instrumento de sopro. Inclusive, a próxima música, a gente vai falar um pouquinho disso, tem um pouquinho dessas ideias aí, a gente vai depois tocar, e vamos ver se vocês pegam aí. Legal. Grande Pedro. Pedro foi meu orientador, né? No meu TCC lá. Meu TCC sobre o chorinho de gafeira nas interpretações do Zé da Velha e do Raul de Barros. Grande TCC, esse TCC ficou muito bonito, inclusive, e queria te parabenizar que está lá até hoje. Pô, legal. Tá lá... Vou disponibilizar ele aí, né? Porque é uma pesquisa, a pesquisa ficou bem legal também. Vamos falar dessa próxima música aqui, né? Dessa outra grande referência do nosso instrumento, né? Que é o Candinho do trombone, né? Grande Candinho do trombone, os maiores compositores de choro da história, né? Até os dias de hoje. Com certeza. Ele tem muita coisa, inclusive tem muita partitura dele lá na página da Casa do Choro, né? É bem legal, eles têm um acervo massa que tem muita coisa dele aí. Eu lembro que uma vez eu fui lá no Museu Nacional lá, aí tem a parte de música, e daí peguei Candinho do trombone. Nossa, era um livro cheio de pó, fiquei com rinite atacada 2 vezes depois daquilo. Não podia tirar xerox, então eu levei um caderno de música e copiei,
15 choros dele, assim, e tinha uns que o nome era, será, é isso mesmo? É uma pergunta, assim. Então, o Candinho tinha uma coisa, assim, de desafiar, assim, né? Ele fazia as coisas, esse nó é muito disso, né? É meio que um desafio, né, Pedro? Pode contar a história aí, né? Nossa, essa história, inclusive, você que me contou, né? Então vou repassar ela adiante. E qualquer coisa, se eu errar alguma coisa, você me fala. Mas, pelo que ela me falou, o nó ele surgiu porque na época o choro você se mostrava na hora, né? Nas rodas de choro. Você chegava com choro e saía tocando e a galera ia acompanhando atrás, saía tocando, né? Os músicos saíam acompanhando. E aí tinha assim uma velha história que dizia que choro de trombonista era fácil, né? Que trombonista só compunha choro fácil. E aí, quando o Candinho chegou, ele ficou bravo com isso daí. Ele falou: então vou fazer um para ferrar os caras. Ele chegou com esse nó, que a harmonia é toda torta, muda toda hora, né? A melodia também, cheia de nota. E aí, na hora que ele começou a tocar, aí o nego, todo mundo perdido, caçando a harmonia, tentando tocar. Ele: você não disse que trombonista fazia choro fácil? Agora eu quero ver vocês tocarem. É muito bom, né? É muito legal. O Candinho, né? Ele é muito importante, assim. Ele é, né? Ele é tio da Dona Ivone Lara. Uma coisa muito importante da gente falar, assim. Ela teve uma época da vida que ela foi morar na casa do tio, que era ele, né? E daí ela conta que muito, né? Desses contracantos que ela faz vem muito do tio, né? E era o grande Candinho do trombone, né? Grande mestre. Tem outra grande referência do trombone também, que gravou um disco em homenagem a ele, né, Pedro? Queria que você falasse um pouco dele. O Nelsinho para mim é a referência maior, assim. Puxa, não tem nem o que falar, assim, eu estou estudando muito ele, cada vez me aprofundando mais, porque eu percebo que ele foi uma pessoa muito ativa em todos os sentidos, assim, na música. Ele se preocupou, além de músico e como instrumentista, ele foi arranjador, diretor musical, então ele dirigiu discos da Elza Soares, aqueles discos todos da Elza com Miltinho, são todos arranjos dele. Ele grava no disco, ele faz arranjo, ele faz direção musical. Então, para mim, ele é um cara assim muito completo e é um cara que eu tô fissurado agora. Estou estudando, inclusive quero fazer meu TCC em cima dele, do trabalho dele. Estou pesquisando coisas sobre ele. Fui ao Rio de Janeiro já algumas vezes fazer pesquisa, levantar coisas. E ele gravou um disco, né, em homenagem ao Candinho. E gravou um disco só com composições do Candinho. Então, é muito legal porque é um cara que mergulhou em todos os caminhos da música, assim, ele foi buscar lá no fundo, no baú dos nego velho, e também, ao mesmo tempo, trouxe muita coisa nova, né? Se dizia que ele era muito moderno, né? Falaram que ele modernizou também o jeito de harmonia, enfim. Então, acho que é essa um pouquinho da história dele, como arranjador e como músico. Legal. O Nelsinho, né? Pô, ele gravou com o Jacó do Bandolim também. Tem vários registros também, né? No choro. Deve deixar vocês tocarem um pouquinho agora. Bora. Tem alguns segundos, né? Vambora.
Aê, que maravilha, hein? A gente foi acompanhado pelo... Esse playback aqui é o regional do disco do Candinho, que é esse disco do Nelsinho, em homenagem ao Candinho. Candinho na interpretação de Nelsinho, o nome do disco. E conta com Dino, Meira, Canhoto, Jorginho do Pandeira. Dream Team, né? Grande time, o time que gravou com todo mundo, né? Então, a gente escolheu esse playback, assim, não é nem um playback, né? Dá para ouvir no fundinho eles tocando, mas a gente fez questão de colocar esse porque a cozinha é uma beleza, tá? Dá um gosto de tocar que é muito... Aí fica fácil, né? Exato. Inclusive, quem me apresentou esse disco foi o grande Barão do Pandeiro. Eu lembro que ele me viu estudando trombone, assim, começando a tocar, ele falou, vou te mostrar um negócio. Aí me mandou esse disco aí. Grande Barão do Pandeiro. Obrigado por ter me apresentado esse disco. Grande Barão, grande Barão. E, bom, a gente está quase chegando no finalzinho já, né, da live. Queria, mais uma vez, enfatizar aqui, né, a importância do trabalho de vocês, né, a importância desse trabalho de pesquisa, né, tanto na parte do som quanto na parte do registro, né, na parte pedagógica. Muito feliz, continuem, não parem por nada, nunca. E é isso, sempre passando, né, os grandes mestres, né, trazendo todas essas referências nossas e registrando, sempre se preocupando para que as pessoas possam aprender, levar para as pessoas, né, essa herança que a gente traz. É isso aí. Bom, vamos, né, fazer agora a penúltima música, Alfredo no Machixe. Esse nome, né, eu devo imaginar o porquê desse nome. Vou contar um pouquinho dessa história. Essa música, ela foi feita há uns 4 anos atrás, estava meio perdida, assim. Foi a minha primeira composição com o Alfredão, o grande Alfredo Castro, né? Nosso Fred Tradiça. Isso. E foi lá no tempo, acho que um dia no O, lá depois do O, no intervalo do O, alguma coisa assim, o Alfredo me mandou essa melodia, ele cantou para mim, gravou e me mandou. Ele foi uma das poucas vezes em que alguém faz a segunda, né? Então ele me entregou uma segunda. Ele falou, essa aqui é a segunda, aí você faz a primeira. E aí foi quando eu coloquei a melodia na primeira, e essa música ficou por muito tempo guardada, ficou engavetada. E aí, ano passado, eu precisei de um trabalho novamente na faculdade, em que precisava levar composições autorais, e eu comecei a dar uma garimpada, olhar no celular as gravações, que às vezes a gente está no ônibus cantarolando alguma coisa, e eu fui vasculhar e acabei achando essa melodia e lembrei. Não tinha nome, não tinha nada, era um machixe.
E aí eu lembrei no Alfredo, eu falei, não, Alfredo no Machiste vai ser o nome. Eu levei lá para a faculdade, toquei, o professor adorou, me deu 10 lá. E aí, quando surgiu a oportunidade do método, a gente logo lembrou dessa música e falou, não, tá aí um machiste para colocar no método. E aí a gente vai tocar um pouquinho, espero que vocês gostem. Aê, música boa, ganha 10 na faculdade e ainda esquenta na gafieira ainda, né? Ainda põe as pessoas para dançar ainda. Bom. Vamos lá, então. Maravilha, hein? Que coisa linda. Eu queria, né, antes da gente fazer a última, tudo que é bom, né? Dizem, tudo que é bom dura pouco, mas é mentira. Né? Porque a música continua, o choro continua, né? E sim, continuamos aí produzindo. Eu queria falar, antes de acabar aqui, falar que a live do Clube do Choro faz parte do projeto Cultura Presente, da Secretaria Municipal de Cultura, em agradecimento ao nome de Pedro Granato e Júlio Dória. Agradecer a toda a equipe do teatro, Arthur Azevedo, em nome da Natália Gabriel, né? Agradecer a Iraê Garcia, na produção. Agradecer a vocês dois, né? Por nos proporcionarem, né, nessa quarentena, esse presente, essa companhia. E parabenizar vocês pelo trabalho, né? Por toda a dedicação, toda a pesquisa. E agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aqui na live. Pia, Júlia, Rebeca, Natália, Dri, muito obrigado. Vocês têm algum agradecimento especial? Não é só eu que agradeço, né? Não, primeiramente eu queria agradecer ao Clube do Choro, né, por ter feito esse convite a gente, a Iraê que entrou em contato, e a você por ter levado essa conversa tão legal com a gente, você que é uma pessoa que conhece já o nosso trabalho, que está com a gente desde o início e que, como a gente já falou, fez toda a diferença na nossa formação e ainda faz, como músico, como pessoa, como amigo. E agradecer também a todas as pessoas que disponibilizaram um pouquinho do seu tempo aí para assistir a gente. Obrigada. Todas as pessoas que acompanham o nosso trabalho, que têm seguido nossa página, que têm só nos dado mais vontade de continuar fazendo cada vídeo que a gente posta, cada coisa que a gente se propõe a fazer e as pessoas dão esse feedback para a gente, é muito importante. Então, sem vocês, a gente não é nada, ninguém faz música sozinho, né? Com certeza. Então, gostaria de agradecer a todos vocês e é isso. O meu agradecimento é para todo mundo e para essa oportunidade brilhante aí que vocês nos deram. Com certeza, faço as palavras do Pedro as minhas. E queria relembrar, ressaltar a todos vocês aí que já nos conhecem e quem não nos conhece principalmente, é nos seguir no Instagram, @osbicudos, junto, e se inscrever no nosso canal, que acabou de sair, tá fresquinho, que a gente vai postar um monte de novidade,
A gente está aí com o método engatilhado para lançar e várias outras novidades quentinhas, fresquinhas, e obrigada por ajudarem a inspirar o nosso trabalho a continuar em frente. É isso aí, vamos fortalecer, né, os bicudos, fortalecer o Clube do Choro, né, o Clube do Choro é de todos que amam o choro, todos que admiram, né, esse gênero, todos nós. Então, vamos, né, fortalecer o Clube do Choro, fortalecer nossa cultura, fortalecer nossos músicos, e esse daí. Muito obrigado a todos. Agora Obrigada. Vamos à última, né, qual o nome da música? Coisando. E aí a gente até agora apresentou as nossas vertentes do método puxadas para o choro, né? E a gente vai fazer essa última fechar com um Ijexá, totalmente diferente, né? Mas que também tem a ver com o nosso método, tem a ver com essa coisa do estudo da linguagem brasileira, como uma unidade, como uma ponta de um leque, né? E é isso, chama Coisando porque é uma homenagem que a gente fez ao Moacir Santos, que gravou um disco inteiro, em que cada faixa, cada música era uma coisa, né? Coisa número 1, coisa número 2. E a gente também deu uma coisada e fizemos essa composição para ele, um Ijexá inspirado nele, inspirado na coisa número 10, que também é um Ijexá dele. Então ficou aí a nossa ressalva para Moacir Santos. Maravilha. Muito obrigado. Valeu, Alan. Valeu.